Nós gostaríamos de anunciar a presença do senhor Aquiles da Costa, prefeito do município de Penha, Santa Catarina, aqui conosco. Muito obrigado, senhor prefeito, pela presença mais uma vez aqui hoje também. E nós vamos à primeira apresentação de hoje, Economia e Desenvolvimento Náutico de Salvador. A nossa convidada é secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador e presidente do Comitê Náutico de Salvador. Vamos receber Mila Paz. Fala aqui atrás. Seja bem-vinda, Mila. Boa, tudo bom? Eu falo daqui? Bom dia a todos e todas. Eu queria começar a minha fala primeiro agradecendo e cumprimentando a todas as autoridades em nome do Hernani, pela confiança, pela parceria, né, por estar acreditando, principalmente aí na cidade de Salvador. E para nós é uma honra e super é um momento de alegria, né? Isso tudo que você falou aqui, para nós é realmente muito gratificante perceber o quanto que a náutica tem tomado um protagonismo nas discussões, principalmente econômicas, do país. Eu, como secretária de Desenvolvimento Econômico de uma secretaria nova, né, em Salvador, a gente foi criado na atual gestão, e nascemos com uma missão de trabalhar na diversificação da matriz econômica de Salvador. E, pasmem, a ideia de trabalhar a economia do mar é algo que é muito recente na cidade, apesar de tudo aquilo que eu vou apresentar aqui hoje, da grande potência que a náutica pode ser para a cidade de Salvador. Até então, a gente não tinha, de fato, uma estratégia para o desenvolvimento da náutica na cidade de Salvador. Acho que é melhor ficar mais aqui, né? Eu estava também perguntando a Hernani se o conteúdo de ontem ficou gravado, porque eu realmente fiquei com um sentimento assim, de arrependimento de não poder ter estado aqui ontem. Mas, enfim, como vocês podem imaginar, a gente está no auge da campanha política e, para mim, era impossível realmente sair de Salvador no dia de ontem. Bom, falando um pouquinho aí sobre perspectivas da atividade econômica náutica na cidade de Salvador, a gente começa, de fato, com essa provocação. Hoje, o estado da Bahia, não estou nem falando da cidade de Salvador, não representa nem 5%, não aproveita, não capta nem 5% da movimentação econômica que a náutica representa no Brasil. E por que isso é algo tão inaceitável, vamos dizer assim? Porque a gente está falando de um estado que tem a maior baía do país e a segunda maior baía navegável do mundo. Um estado e uma cidade, Salvador é a maior cidade que tem a maior costa voltada para a Baía de Todos os Santos, e é uma cidade um estado, uma cidade que não tem hoje um aproveitamento econômico dessa potência que é a Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos, ela tem mais de 1.200 quilômetros quadrados de extensão, são 56 ilhas. É uma riqueza turística sem tamanho. A gente tem temperaturas amenas, para quem conhece aí o Nordeste e a região da cidade de Salvador, a gente tem temperaturas amenas e agradáveis, pouca variação de temperatura o ano inteiro. A cidade de Salvador, ela tem, a gente olhar só Salvador, a gente está falando de uma costa de 60 quilômetros, quando a gente inclui aí as ilhas. Então, a gente tem uma costa de praias de 60 quilômetros na cidade de Salvador. A gente tem 3 ilhas paradisíacas, que eu acredito que ontem a Fundação Bahia Viva, a Isabela, nossa parceira, também deve ter apresentado algumas imagens e esses investimentos que eles vêm fazendo junto com a Prefeitura de Salvador, na Ilha dos Frades, em Bom Jesus. Temos 3 ilhas maravilhosas, não só com riquezas naturais, mas principalmente com muita história para contar. A gente tem 2 praias bandeira azul, também nas ilhas, e temos, como é de conhecimento nacional, riquezas históricas, culturais e gastronômicas infinitas a serem exploradas. Então, pessoal, é a partir dessa perspectiva que a gente trabalhou no desenvolvimento, de fato, de um plano estratégico para o desenvolvimento náutico na cidade de Salvador. Um plano que olha, claro, para o potencial de atração econômica que a náutica pode vir a trazer, mas que olha também para todo um desenvolvimento sustentável dessa baía, dessas praias, que olha
principalmente para a geração de renda, de emprego e renda, porque sim, a atividade náutica é uma atividade intensa em mão de obra, então a gente precisa cada vez mais desmistificar esse olhar que muitas vezes existe para a náutica preconceituoso, de que a náutica é um ambiente e uma atividade econômica para poucos. Ela é uma atividade econômica extremamente potente na geração de emprego e renda e na transformação econômica. Eu vou trazer alguns dados aqui que corroboram com isso que eu estou falando. A gente faz um plano estratégico de desenvolvimento que olha para questões de setores com tecnologia. A gente tem uma parceria, o Cimatec, que é um braço da FIEB na Bahia, que trabalha com o desenvolvimento de tecnologia, está implantando, e nós somos parceiros disso, o Cimatec Mar, que é um centro de desenvolvimento de inteligência, de testes e desenvolvimento de tecnologias para a área da economia do mar. Além disso, Salvador é uma cidade que tem um porto ativo e extremamente importante, que agora acaba de inaugurar, se é que o termo certo é esse, uma linha direta com a China, recebendo aí os maiores navios que estão hoje em navegação no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, a Baía de Todos os Santos, a cidade de Salvador, tem um caminho, né, muito fértil pela frente no desenvolvimento de toda uma economia do mar. E quando eu falo economia do mar, eu extrapolo um pouco a náutica, mas a nossa fala aqui hoje, o nosso detalhamento aqui hoje vai se limitar muito à atividade econômica do mar voltado para a náutica. E, claro, trazer um posicionamento de Salvador, que já é uma cidade conhecida internacionalmente, também na área da náutica, porque a gente entende que todo o potencial que existe hoje lá faz sim a cidade ter essa capacidade de ter uma projeção internacional, olhando sob essa perspectiva. Como eu falei, só trazendo alguns dados importantes aqui, a economia náutica é uma economia extremamente potente na geração de emprego e renda. A gente sabe que um barco de 25 pés gera de empregos diretos, e sem falar aí dos indiretos, 3 empregos diretos. A gente tem um potencial, e a náutica ela é interessante, porque a geração econômica dela é mais potente no pós-venda, quer dizer, depois que você entrega, do que até durante o processo de venda no nascedouro daquele negócio. Espera aí que parou de passar aqui. Não sei se descarregou. Agora, voltou, foi. A gente sabe que o turista náutico, existem estudos hoje que mostram que ele hoje gasta no local 5 vezes mais do que o turista que a gente conhece como turista convencional. Além dele geralmente ter um poder aquisitivo diferenciado e de ele conseguir fazer uma visita, geralmente, a vários destinos, né? Não ficar concentrado em um único local. E aí, a partir dessa perspectiva, desse desenvolvimento, de entender a potência que é a economia náutica para uma região que tem grandes desafios econômicos. Tá?Salvador é uma cidade com grandes possibilidades, mas é uma cidade ainda com grandes desigualdades. A cidade de Salvador, ela está lá entre as 4, 5, entre as capitais, quando a gente olha o PIB total, mas quando a gente vai para o PIB per capita, a gente é sempre a última ou a penúltima entre as capitais do país. Então, a gente realmente tem desafios econômicos, e é por isso que eu volto sempre, e por isso que hoje a pauta da economia náutica está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque, de fato, a gente tem a convicção de que essa é um caminho dessa diversificação da matriz econômica, com grandes possibilidades de redução de desigualdades e de geração de renda para a cidade de Salvador. Então, o que a gente vem fazendo, né? Contar um pouco aqui do filme, o que a gente vem fazendo dentro dessa estratégia e um pouco do que a gente vai fazer. A gente fez todo o desenho dessa estratégia, todo um estudo de uma estratégia para o desenvolvimento náutico, econômico náutico na cidade de Salvador, elencando projetos prioritários e ações importantes, porque nem tudo é projeto de investimento de infraestrutura, tem muita coisa que são outras ações, a gente vai falar um pouco disso aqui. E uma das primeiras ações que a gente fez foi resgatar e implantar o Comitê Náutico, que a gente fala Comitê Náutico de Salvador, mas na verdade ele tem representantes do governo estadual, do governo federal e de várias instituições e associações locais que têm uma conexão com a náutica. É um comitê onde a gente discute as ações
define as prioridades, acata e acolhe projetos da sociedade civil, da área náutica, e que tem tido realmente uma atuação muito intensa, muito importante, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente vem alcançando aí com a transformação dessa atividade econômica na cidade de Salvador. A SENDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, da qual eu sou secretária, é quem lidera hoje o Comitê Náutico. A gente tem reuniões mensais e algumas extraordinárias quando o tema merece. Um dos grandes projetos que a gente implantou em Salvador, um dos cases de sucesso aí que a gente implantou nessa gestão, foi o SAC Náutico, que é um projeto pioneiro no Brasil. O SAC Náutico, a gente chama, é o Serviço de Atendimento ao Capitão. É um espaço, uma central, um espaço físico e uma central dedicada a atender e facilitar e simplificar a vida, principalmente do capitão embarcado, mas não só dele, dos usuários da náutica da cidade. É um projeto que a gente fez em parceria com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, com a Receita Federal e com a Polícia Federal, onde a gente tem um espaço de atendimento simplificado. E aí a gente tem vários depoimentos de navegadores, a gente tem 9 meses de inaugurado o SAC Náutico, já fizemos mais de 700 atendimentos, já atendemos mais de 31 nacionalidades, e o principal objetivo, eu diria assim, o primeiro objetivo do SAC Náutico, quando ele foi implantado, é fazer de Salvador a porta de entrada de embarcações estrangeiras no país. E por que eu digo isso? Porque a gente tem várias coisas que favorecem isso. O SAC, ele vem para coroar algo que já é muito... Primeiro, a gente está numa localização extremamente privilegiada, central em relação ao país e em relação a outros continentes. A gente tem todo um estudo de correntes marítimas que mostram o quanto que é fácil e é natural a entrada de embarcações no país pela região da Baía de Todos os Santos. E hoje a gente tem o SAC, que vem aí com um conjunto de simplificações. Eu trago aqui alguns dos serviços prestados para locais e para os embarcados, mas toda a internalização do estrangeiro no país é feito lá no SAC, e a gente faz isso em algumas horas. E aí a gente tem coisas simples, né, que eram uma dificuldade para os capitães embarcados, por exemplo, de como é que ele vai num órgão, que antes ele precisava ir na Receita Federal, na Polícia Federal, muitas vezes eles vinham nem calça para poder entrar no órgão desse, eles tinham. E hoje a gente tem um espaço descontraído na beira-mar, do lado do terminal náutico de Salvador, onde ele chega e em 3 horas, 4 horas, ele resolve toda a documentação de internalização dele e da embarcação no Brasil. Então é realmente um projeto pioneiro. A gente tem recebido aí muitas conexões de outras regiões que têm uma pauta náutica importante, para que a gente divida um pouco de como é que a gente construiu esse projeto, porque ele realmente tem recebido assim, muitos elogios. A gente tem muitos vídeos de muitos estrangeiros que ficaram encantados. O nosso navegador aí, Aleixo Belov, fez um depoimento pessoal dele, que já deu aí algumas voltas ao mundo no seu barco, de que ele não consegue encher uma mão de locais onde ele parou que tivesse algo parecido com o que a gente está fazendo lá em Salvador com o SAC Náutico. Então é realmente algo que a gente tem muito orgulho de. Isso a gente está falando de um projeto que não tem um ano ainda que está rodando e já é de fato um sucesso enorme e transformador aí. E hoje a gente está abraçando outros projetos através do SAC. A gente está agora com um projeto junto com a Marinha do Brasil para fazer a regularização das embarcações de pesca, que é um grande desafio que a Marinha, que a Capitania tem hoje na cidade de Salvador. Então a gente está, a partir do SAC, desdobrando em várias outras ações importantes aí para a náutica de Salvador. Falar um pouco também de ações que a gente vem fazendo além do SAC, né? A gente fez a reforma e ampliação de vários atracadouros aí na cidade de Salvador, durante a gestão. A gente fez a implantação do Parque Marinho da Barra. Estamos estudando a implantação de um outro Parque Marinho na Cidade Baixa. Temos dado apoio a diversos eventos náuticos, temos sido, de fato, um elemento importante no fomento a essa. Eu falo com a Hernani que momentos como esse, de congressos, de discussões, de eventos como o Boat Show, que está indo pela primeira vez lá para a Bahia, são muito importantes, porque, de fato, a gente começa a colocar
as cidades como Salvador e como outras tantas que vão falar aqui hoje, dentro de um protagonismo na discussão de uma pauta que é muito delas, porque são elas que estão ali com capacidade, com discussão. Então, é super importante a gente estar levando esses espaços de discussão e de conteúdo para dentro dessas cidades, por menores que sejam ou por maiores que sejam. Então, a gente vem apoiando aí diversos eventos. Fizemos, o ano passado, o primeiro Salão Náutico Internacional com o Grand Pavois, que é um salão náutico que acontece em La Rochelle, na França, e que pela primeira vez saiu da França para o continente americano. Fizemos uma feira internacional em parceria com o Grand Pavois, e foi a partir dela que a gente se conectou com o Hernani, e esse ano faremos uma feira ainda maior e ainda mais potente, que é o Boat Show Salvador. Estamos muito felizes aí com a chegada do Boat Show em Salvador, e temos certeza que será o início de uma longa caminhada de sucesso aí da cidade de Salvador, junto com a Náutica e todos os parceiros aí do projeto. A gente vem apoiando várias regatas. Temos aí, eu vou falar um pouco de futuro, já fizemos um estudo aí durante a gestão de regatas internacionais e uma estratégia de captação de regatas. Salvador já foi uma cidade que recebeu no passado muitas regatas importantes, e hoje a gente praticamente saiu desse circuito por conta de uma falta realmente de estratégia para isso. Então, fazemos muito apoio às regatas locais. Então, tem a Regata da Primavera, a Regata da Aratu Maragogipe, que é uma regata de muitos anos, de muita história na cidade de Salvador. Tem o Tour das Ilhas. Então, são eventos náuticos que a gente, como poder público, entende o nosso papel de estar fomentando e fazendo com que isso aconteça cada vez mais potente, até que cada um possa andar com suas próprias pernas e tal. A gente entende o nosso papel dentro disso, e fizemos agora também o Congresso Internacional Náutica em Salvador, agora no início de setembro, e apoiamos também o Congresso Baiano de Direito e Sustentabilidade, e tivemos uma sala específica para tratar da pauta náutica, que é um evento bem importante que acontece em Salvador. Temos feito alguns planos de bairro, que nada mais são do que grandes planos urbanísticos e sociais, olhando. E por que o de Itapajipe eu destaco aqui? Porque ele está localizado na Península Itapajipana, e é uma região extremamente potente, que hoje tem tem a náutica muito pulsante e muito importante na geração de emprego e renda de uma região que é muito pobre, carente, aonde fica ali, para quem não conhece Salvador, mas já ouviu falar, com certeza na Igreja do Bonfim, em alguns, a Ribeira, são regiões turísticas importantes. A gente fez um plano de bairro naquela região, olhando e delimitando ali projetos estratégicos para a náutica, para que a gente possa potencializar essa região. Estamos com um grande programa de desenvolvimento de mão de obra. A gente sabe, quem entende um pouco, que eu sou nova nesse universo aí, estudando a economia do mar, mas sabemos o quanto que a mão de obra é algo desafiador para o desenvolvimento da atividade da náutica. Então, a gente tem, dentro de um grande programa municipal de qualificação de mão de obra, que é um programa chamado Treinar para Empregar, que qualificou mais de 60 mil pessoas em várias áreas, não só da náutica. Nessa primeira gestão atual do prefeito Bruno Reis, a gente, dentro do Treinar para Empregar, destacamos uma trilha náutica, onde a gente fez um primeiro piloto. A gente conversou com marinas, através do Comitê Náutico, a gente fez alguns diálogos locais com marinas, com equipamentos náuticos, para entender quais eram as grandes carências, e nesse primeiro ciclo a gente qualificou 220 pessoas em várias áreas náuticas, e a gente está agora com um estudo em andamento de um diagnóstico da mão de obra náutica na cidade de Salvador. A gente está fazendo um grande diagnóstico para entender, de fato, quais são os conteúdos, qual é a profundidade, quais são as necessidades que a gente precisa desenvolver no nosso cidadão, que é, no fundo, para quem a gente trabalha, para que a gente possa ofertar uma mão de obra de qualidade. E eu brinco que é um pouco do ovo e a galinha, né? A gente quer atrair para lá a indústria náutica, a gente vai falar aqui, a gente quer aumentar a quantidade de marinas, mas e aí? A gente não tem mão de obra, então a gente está começando também a trabalhar a formação de pessoas, para que a questão da mão de obra não seja um problema, já que a gente sabe que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios do desenvolvimento da náutica aí no país. E aí, isso foi um pouco do panorama do que a gente fez, né, até aqui, e a gente, como eu falei, como a gente desenhou uma estratégia de desenvolvimento, tem muita coisa ainda por vir. Então, nesse novo ciclo de gestão, a gente traz aí um pouco de quais são as nossas novas rotas, para onde a gente está indo e quais são os projetos prioritários para esse novo ciclo de gestão.
A gente está trabalhando na implantação de uma marina pública municipal, e eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco desse case aqui. Eu estive em La Rochelle por conta do Gran Pavois o ano passado, e eu tive uma conversa com o prefeito atual de lá e com uma equipe lá da cidade de La Rochelle, e foi muito interessante. A cidade de La Rochelle é uma cidade hoje extremamente potente na área náutica, talvez um dos principais destinos náuticos europeus. O Gran Pavois é a maior feira náutica de barcos na água do mundo, uma das maiores do mundo, a maior da Europa, com certeza. E eu conversando com a equipe da gestão pública de lá, eu perguntei assim, mas me diga uma coisa, como é que isso tudo começou? Eu queria ouvir um pouco assim de o que fez a diferença para vocês chegarem onde vocês chegaram. Vocês sempre foram... Aí eles me contaram me relataram, né, o seguinte fato. Agora deve ser 52 anos atrás. Há 50 anos atrás, um prefeito da cidade de La Rochelle tomou uma decisão e fez 3 ações que fizeram com que La Rochelle seja o que ela é hoje na náutica. 3. Eles implantaram a marina pública municipal, trouxeram para a mão do público o principal equipamento que fez com que La Rochelle se transformasse no que ela é hoje. A gente lançou e fez questão de fazer um evento, um salão náutico internacional, e a gente implantou nas escolas públicas, nas escolas aqui de La Rochelle, a obrigatoriedade de crianças do Fundamental 1 e do Infantil, pelo menos, antes de sair do Fundamental 1, eles são obrigados a fazer pelo menos 1 ano de vela. Com isso, a gente não só viabilizou uma infinidade de escolas de velas que a gente tem hoje na cidade, como a gente criou uma cultura náutica na população, que não existia, tá? Antes dessas 3 ações, La Rochelle não tinha nada de economia do mar. Não dá para comparar, gente, o que é a potencial, vamos dizer assim, natural de La Rochelle com o que é hoje a Baía de Todos os Santos. Eles não têm... E vou te dizer, a marina deles, você não consegue ver o fim da quantidade de barcos que eles têm lá hoje. Praticamente toda a Europa tem barcos lá. Todo europeu tem um barco à vela lá em La Rochelle. Hoje, toda a tecnologia, a Decathlon, que é francesa, a Decathlon, a marca náutica da Decathlon é toda em La Rochelle. Toda a inteligência, toda a criação da marca náutica de La Rochelle. A produção não, eles têm produção aqui no Brasil, tem produção na China, mas a inteligência de criação, a tecnologia da inovação de toda a náutica da Decathlon é em La Rochelle. Ou seja, La Rochelle hoje é uma potência econômica náutica por conta de 3 ações de uma gestão pública, de um gestor público que fez isso há 50 anos, e isso foi apropriado pelas outras gestões e hoje ela é o que é. Então, implantar uma marina pública municipal numa cidade como Salvador é algo assim que eu diria que demorou, né? A gente tem 475 anos para poder fazer algo que quem visita Salvador, quem faz um passeio pela Baía de Todos os Santos, não entende como a gente não é ainda uma potência, como a atividade náutica ainda não aparece no nosso PIB. É inconcebível. Enfim, então essa eu diria que é o principal projeto, mas não é só isso. A gente tem aí um desafio enorme. Eu tive até uma reunião ontem na SPU. A gente vai criar agora um grupo técnico para fazer a regularização dos piers e atracadouros da costa municipal. Salvador tem um mundo de piers irregulares e não alguns a gente consegue regularizar, outros a gente não vai conseguir, vai ter que realmente tirar. E eu estava ontem em reunião com a SPU para a gente criar esse grupo e fazer esse trabalho de regularização, que é algo que urge na cidade de Salvador há muito tempo. E a gente, com certeza, vai abraçar essa causa e vai sair, como eu brinco, vai sair do outro lado. Temos um equipamento histórico também na região lá de Itapajipe, que é o Hidroporto da Ribeira, é o primeiro hidroporto brasileiro, o primeiro hidroavião que pousou em águas brasileiras, pousou lá em Itapajipe, lá em Salvador, e o hidroporto hoje é um equipamento que está em ruínas. A gente está em negociação também com a SPU para trazer esse equipamento para o município. A gente vai restaurar o imóvel e implantar, além de um museu contando a história do hidroporto, um novo projeto de uso que está em discussão aí, talvez alguma coisa na área de educação,
lá no Hidroporto da Ribeira, um projeto também bem importante para a cidade. Vamos trabalhar no ordenamento costeiro do uso de praias, que é também um grande desafio na cidade de Salvador. A gente já teve alguns acidentes recentes que reacenderam a chama da importância desse ordenamento. A nossa sorte também é que a gente tem uma experiência muito positiva na Ilha dos Frades, liderada pela Fundação Bahia Viva, que a gente está trazendo como inspiração para esse ordenamento. Então, a gente teve uma conversa já, um alinhamento com a Capitania dos Portos para a gente fazer um grupo técnico com a Marinha do Brasil e alguns atores locais importantes para participarem do ordenamento não só da areia, e a SPU está nisso, mas também do ordenamento dentro d'água, porque a gente tem hoje, muitas vezes, uma confusão entre embarcação banhista, embarcação de médio porte, de pequeno porte. Então, todo esse ordenamento, a gente vai usar 2 praias de Salvador, que são muito movimentadas para serem as praias pilotos, que é a Praia do Porto da Barra e a Praia da Ribeira, para que a gente possa, depois, replicar isso para todas as praias. É um projeto também muito importante, que a gente está muito animado de poder realmente fazer. Estamos trabalhando, a Cobá está de prova, que eu já venho conversando com eles, namorando muito com ele. A gente está desenhando um projeto de criar um condomínio náutico para conseguir atrair a indústria náutica para Salvador. A gente tem alguma coisa já acontecendo lá, mas muito incipiente. A gente quer, sim, que as grandes marcas passem a olhar o Nordeste. Eu tive algumas conversas agora nessa gestão com algumas marcas que eu acredito que estejam aí na feira, que eles têm interesse em ter uma base de produção no Nordeste, porque tem alguns tipos de casco que eles hoje basicamente só vendem para o Nordeste. Então, hoje eles produzem aqui no Sudeste e precisam transportar essa embarcação para o Nordeste. Então, tem alguns cascos que fazem muito sentido eles levarem para a produção lá. Então, a gente está retomando esse projeto do condomínio náutico. Temos também um outro desafio, que é a estruturação de um transporte marítimo municipal, que, embora Salvador tenha 3 ilhas e uma costa de 60 quilômetros, a gente não tem um transporte público estruturado municipal. É um grande desafio. Eu acho que o desafio do transporte público, de uma maneira geral, no Brasil, é um grande desafio. O transporte marítimo é ainda mais, né? Um transporte que vai demandar subsídio, vai demandar parceria, vai demandar todo um conjunto de atores aí para fazer ele acontecer, mas ele em Salvador, ele é de uma grande potência, porque ele pode ser um transporte que tenha um papel de transporte público, mas ele pode também ter um papel turístico bem importante, conectando o que a gente chama da via náutica, que seriam várias paradas na costa da Baía de Todos os Santos, da cidade de Salvador, com as ilhas que fazem parte do município, e, de repente, a gente está desenhando essa possibilidade de conectar até com algumas outras cidades dentro da Baía de Todos os Santos, para que a conta comece a fazer mais sentido. Então, esse é um outro projeto bem importante que a gente vai trabalhar agora. A gente está fazendo agora, nesse momento, um estudo de roteiros turísticos na Baía de Todos os Santos. A nossa ideia também é trabalhar na implantação desse roteiro. Então, a gente está primeiro estudando quais são esses roteiros turísticos possíveis. A Baía de Todos os Santos é uma potência em turismo, é uma potência em história e cultura. A gente tem vários equipamentos museológicos e históricos que podem ser reativados, e aí envolve também um diálogo com vários municípios. Salvador está voltando a fazer parte da Câmara de Turismo da Baía de Todos os Santos para poder reaproximar e dialogar com esses outros municípios, para que a gente possa viabilizar roteiros turísticos, porque hoje o turista ele viaja, ele vai atrás de experiência, então a gente precisa construir essas experiências e levar essa infraestrutura para esses locais de parada, para que a gente possa ter roteiros sustentáveis. A Fundação Aleixo Belov tem um projeto lindíssimo da Escola de Formação de Velejadores. A gente tem um programa de incentivo ao desenvolvimento e inovação chamado PID, onde a prefeitura devolve até metade do valor investido para empreendedores que queiram fazer projetos não só como esse, que é um projeto mais social, mas projetos que gerem emprego e renda na região da Península Itapajipana. Então, se você quiser botar um hotel, qualquer empreendimento que gere emprego na Península Itapajipe, a prefeitura, dentro do PID, a gente pode devolver para você até metade do valor que você investiu em título de compensação tributária, que você pode compensar qualquer tributo municipal em qualquer área da cidade, ISS, IPTU, ITIV. Então, é um plano de incentivos muito importante que a gente tem e que vai viabilizar a implantação dessa primeira escola municipal de velejadores. E a gente tem também um outro projeto social muito bacana, que já acontece em Salvador, com mais de 400 alunos, que é o Inove Vela, que a gente também está buscando a viabilidade de implantação de um espaço físico para eles lá na Península de Itapajipe.
Captação de regatas internacionais, como eu falei, a gente fez um estudo de quais são essas regatas que têm potencial de serem atraídas para Salvador, e agora, no próximo ciclo, a gente pretende fazer algumas ações específicas, seja fomentando alguns privados para que eles captem essas regatas, sejam fazendo a captação direta aí pelo município para essas regatas. Bom, gente, é isso que eu queria trazer um pouco sobre Salvador. Espero todos vocês, do dia 6 ao dia 9 de novembro, lá no Boat Show, para que vocês possam ver, sentir, curtir um pouco disso que eu falei aqui. Vocês não vão se arrepender, podem ter certeza. Vai ser uma grande abertura do verão que a gente vai ter esse ano com o Boat Show 2024 em Salvador. Muito obrigada, Hernani. É uma honra para Salvador estar aqui em São Paulo apresentando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo lá. Obrigada a todos aí e tenhamos aí um ótimo congresso e uma ótima feira.